Olá! Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou a Bruna Bittencourt, arquiteta. Se você é amante da arquitetura ou você também é arquiteto, segue aqui, se inscreve no meu canal, que todos os conteúdos são voltados para essa área. Você já entrou em uma casa e sentiu isso aqui é muito brasileiro? E não é por causa da cor, bandeira ou estampa. É algo mais profundo, é identidade. E hoje eu quero conversar justamente sobre isso. O que faz uma casa ter alma brasileira? O que diferencia uma estética importada de um espaço que realmente nasce da nossa cultura, das nossas raízes e do nosso jeito de viver? E antes de tudo, é importante lembrar que essa estética tem história. Desde o modernismo, com Lúcio Costa, Lina Bobardi, que falaremos mais sobre ela hoje, Oscar Niemeyer e tantos outros, o Brasil começou a desenvolver uma linguagem própria. Sincera, livre, conectada ao clima tropical e à vida cotidiana. Enquanto muitos países buscavam rigidez e simetria, aqui nascia uma arquitetura espontânea, ventilada, cheia de luz e feita para o encontro. Essa herança moldou não só nossas casas, mas o nosso olhar e até hoje influencia como percebemos beleza, materialidade e conforto. Para mim, uma das primeiras características é essa combinação tão particular entre o simples e o sofisticado. A gente não tem medo de misturar o móvel assinado com o artesanato de feira popular. E essa mistura não cria contraste forçado, ela cria harmonia. Uma cadeira da Lina Bobardi, por exemplo, pode conviver perfeitamente com uma peça de barro, uma rede na sala ou um banco maciço de madeira. Essa mistura não é planejada para impressionar, ela nasce da vivência, de memória e de afeto. É uma sofisticação que não se leva tão a sério, e isso é muito brasileiro. Esse encontro entre o popular e o erudito não surgiu por acaso. Ele faz parte da formação cultural brasileira, um país que mistura influências indígenas, africanas, europeias e que transforma tudo em algo novo e próprio. Por isso, nosso olhar nunca foi de copiar e sim de reinterpretar. Da cerâmica marajoara ao barro do Nordeste, do traçado indígena às madeiras tropicais, tudo isso foi incorporado ao design brasileiro de forma orgânica. É por isso que, mesmo em casas contemporâneas, essa miscigenação aparece, não como tendência, mas como identidade. Outra marca muito presente na arquitetura brasileira é o uso de materiais naturais. Madeira, barro, palha, algodão, pedra, materiais que não são apenas bonitos. Eles têm textura, cor, profundidade. Eles conectam a casa com a natureza e criam uma atmosfera verdadeira. E o modernismo brasileiro já fazia isso, e muito bem. Usar materiais honestos, acessíveis, expressivos. E quando você entra num ambiente assim, você sente imediatamente que ele tem alma. E aí vem um ponto essencial, a informalidade. O brasileiro vive a casa de um jeito muito particular. Nada é rígido, nada é engessado. A cozinha conversa com a sala, a varanda vira extensão da vida, a circulação é fluida. As pessoas se encontram pelo caminho. É um jeito espontâneo de habitar e isso faz uma diferença enorme na atmosfera do lugar. A casa brasileira é uma casa viva. E quando falamos de alma brasileira, isso não é algo distante ou exclusivo de projetos de revista. Qualquer pessoa consegue trazer essa atmosfera para dentro de casa com escolhas simples, mas intencionais. Materiais naturais, como uma peça de madeira, uma cesta de palha ou uma cerâmica feita à mão, já mudam completamente a sensação do ambiente. Texturas vivas, como algodão cru, tapetes de fibra, tramas artesanais, criam profundidade e aconchego. A luz natural também faz toda a diferença. Abrir as cortinas, evitar bloquear janelas e usar tecido mais leve transforma a casa ao longo do dia. Objetos afetivos, como fotografias antigas, lembranças de viagem ou peças herdadas, trazem história e identidade. Criar pequenos cantos de convivência, como uma poltrona perto da janela, uma mesa que convida ao encontro ou uma varanda cheia de plantas, reforça esse clima acolhedor. E essa paleta orgânica de tons terrosos, verdes, beges, madeira natural, ajuda a conectar o interior com o clima e a paisagem brasileira. E eu sempre digo, alma não se compra,
se constrói. Ela surge do acúmulo de boas escolhas, de convivência e do que faz sentido para quem mora ali. Outro detalhe que transforma completamente a arquitetura brasileira é a forma como usamos a luz natural. A luz aqui não entra como coadjuvante, ela é protagonista. Brises, aberturas generosas, pátios internos, a iluminação natural cria sombra, textura e movimento. Ela revela os materiais, marca o tempo e transforma o ambiente ao longo do dia. Isso é profundamente brasileiro. E claro, nenhuma casa tem alma se não tiver afeto. E o brasileiro faz isso muito bem. Peças herdadas, lembranças de viagens, artesanato, objetos que contam histórias. Coisas que não vieram prontas de uma loja, vieram da vida e de boas recordações. É isso que diferencia uma casa bonita de uma casa verdadeira. Quando você olha para um ambiente e consegue sentir quem mora ali, isso é alma brasileira. Uma das coisas que eu mais amo nessa estética é a beleza da imperfeição. Lina dizia que o feio é a superfície lisa. E é isso, a imperfeição revela humanidade, revela processo, revela história. O brasileiro abraça o toque, a textura, a organicidade. E isso cria espaços mais sensoriais, mais honestos e mais acolhedores. Outro ponto importante é que a casa brasileira lida muito bem com o tempo. Materiais que mancham, que ganham pátina, que registram o uso, eles não são vistos como desgaste, mas como memória. Esse respeito ao tempo também vem das nossas tradições. Casas de fazenda, sobrados coloniais, construções modernistas, todas envelhecem com dignidade. E essa relação íntima com o tempo é parte fundamental da alma brasileira. Em uma leitura mais profunda, fica claro que essa essência não tem a ver com um estilo específico, nem com um conjunto de regras. A alma de uma casa nasce de camadas, da cultura, dos materiais, da história e principalmente da forma como vivemos os espaços. Uma casa pode ser minimalista e ainda assim profundamente brasileira, quando carrega textura, luz, matérias-primas naturais e um jeito leve de habitar. Da mesma forma, projetos que tentam apenas reproduzir referências internacionais acabam ficando desconectados da nossa realidade climática, cultural e até emocional. O Brasil sempre misturou influências e talvez isso seja nossa maior força. A gente incorpora o moderno, o rústico, o artesanal, o urbano, tudo com muita naturalidade. E é nessa mistura, nessa liberdade criativa, que a identidade aparece. A alma brasileira não está na aparência, mas na intenção, no convite ao convívio, na informalidade elegante, no afeto à mostra, na valorização da arte e do fazer manual. É uma arquitetura que acolhe em vez de intimidar, que permite usos diversos, que se adapta ao tempo, que abraça o cotidiano. E quando você percebe essa construção de camadas, em materiais honestos, luz natural, memória, cultura e vida acontecendo, aí sim você entende que a alma brasileira não é estética, é uma experiência. Observando essa estética de perto, alguns exemplos sempre me vêm à cabeça. Os projetos de Lina Bobardi, que são sempre manifestos de brasilidade, o artesanato nordestino, barro, palha, madeira, cheio de simbologia e força, casas que misturam modernismo com materiais rústicos de forma natural, espaços que acolhem, que não posam e que não tentam ser algo que não são. Ambientes onde a vida real é mais importante do que a estética perfeita. E no fim, é isso que define essa essência, uma arquitetura que não precisa se explicar para funcionar, porque nasce de uma verdade. É afeto, cultura, materialidade e história convivendo no mesmo lugar. Um jeito de morar que não busca aparecer, busca pertencer. E talvez a maior beleza disso tudo seja perceber que cada casa brasileira é única. Não existe fórmula, não existe manual. Existe contexto, clima, cultura, memória e a liberdade de misturar tudo isso sem medo de errar. É por isso que a arquitetura brasileira é tão estudada no mundo inteiro. Ela não só é estética, é uma forma de existir. É sobre verdade, é sobre presença, história, afeto e identidade. E isso não dá para copiar, só dá para sentir. Está no jeito como a luz atravessa o espaço, no toque dos materiais, na mistura dos objetos que carregam passado e presente, está no ritual do café, da conversa na varanda, no livro aberto na mesa, nos detalhes que ficam ali porque fazem sentido para quem vive
e não para uma foto perfeita. A alma brasileira é a capacidade de transformar o cotidiano em algo sensorial, caloroso e profundamente humano. É uma arquitetura que acolhe, que abraça, que deixa espaço para a vida acontecer. E acima de tudo, é uma expressão de quem somos, múltiplos, diversos, intuitivos e criativos. E me conta, o que faz para você uma casa ter essa alma brasileira? Eu vou amar ler as respostas de vocês nos comentários.